A pergunta de $1 milhão. A gente está vivendo o escândalo do Banco Master, ministros do STF envolvidos ali com o Vorcaro. Você acredita que isso vai acabar em pizza? Ou haverá penalizações como devem acontecer em países sérios? País sério, o escândalo do Banco Master não tinha nem acontecido. Mas Os Estados Unidos tem um escândalo lá pior que o do Banco Master, né? Financeiro, em termos financeiros. É mais dinheiro porque os Estados Unidos têm mais dinheiro, né? Agora, que chegue na Suprema Corte Americana, que chegue na Casa Branca e ao mesmo tempo no Capitólio, aí eu acho que não tem paralelo. E outro ponto, no país sério, acontecendo o escândalo do Banco Master, o país estaria parado, né? O país estaria parado. Não existe isso. Da gravidade que aconteceu, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o ministro Dias Toffoli, envolvendo o Ciro Nogueira, envolvendo tudo quanto é gente, sabe, Jacques Wagner, Rui Costa, o Lula recebendo ele no Palácio do Planalto, o país estava parado. Mais gente que vai aparecer ainda. Muito mais gente que vai aparecer. Se fizerem uma lista igual a lista do... Como é que era? A lista do Janot, na época do Petrolão, aí é igual a planilha da Odebrecht, Até foi citado ali quase um jatinho. Tem uma ali, não, ali a Lagoinha, cara, até fechou lá em Minas, né? Fechou, era utilizado como uma máquina de lavagem de dinheiro do esquema do Banco Master, então é muita gente. Esse é um exemplo que quem tá acostumado a me ouvir já se cansou, mas eu preciso usar, sobre comparação de país sério. No Japão, aí eu estive lá em janeiro, né? Há pouco tempo, alguns meses, talvez um pouquinho mais de um ano, o ministro da Agricultura perguntaram pra ele, e o preço do arroz que tá alto? Ele disse o seguinte, olha, quando eu vou pra minha base eleitoral, eu recebo arroz de presente, porque é comum no Japão dar arroz de presente dos meus eleitores. Então eu nem sei quanto tá o arroz. O ministro da Agricultura deu essa resposta. Ele teve que renunciar ao cargo e pedir desculpas publicamente por causa disso. Ele perdeu o cargo por causa dessa afirmação. Não sei como é que tá o preço do arroz, porque eu recebo arroz do meu eleitor. Isso é um país sério. Não precisou nem ter manifestação, ele não cometeu nenhum crime, ele falou uma bobagem. Mas uma bobagem incompatível com a seriedade do momento e da pasta que ele estava vivendo. Uma postura antiética. Ele acabou e desculpas envergonhado em rede nacional. Aqui não, aqui é roubo, aqui é... Degustação de uísque caro. Aqui é esculhambação general, aqui é, desculpa o palavreado, suruba, né? Importação de prostituta do leste europeu, enfim... Todo tipo de coisas, assim, algumas... Eu queria falar com mais liberdade, mas tem coisas daqui... As coisas que saíram na imprensa eu posso falar, as coisas que não saíram eu estaria vazando coisas sigilosas. Mas assim, é de uma esculhambação generalizada que, enfim, não é coisa de país sério. Mas você me perguntou se vai dar em alguma coisa. Idealmente, pra mim, cairia a cabeça de todo mundo que tá envolvido, né? E seria banido da vida pública pra sempre. Não é o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, mas eu também não acho que vai ser pizza. O que eu acho que vai acontecer? Algumas cabeças vão ser entregues, outras não. Por quê? Várias facções diferentes estão envolvidas nesse escândalo, mas essas facções são inimigas entre si. Então, você tem por exemplo, uma briga que pouca gente está falando sobre, Lula e Toffoli. Para tirar o holofote do envolvimento do Palácio, no caso do Banco Master, o Palácio vazou as coisas do Toffoli, do Tayayá e por aí vai. E aí o Toffoli sofreu o desgaste que sofreu e tá bravo com o Palácio do Planalto querendo se vingar. Então, assim, já tem um ministro supremo querendo a cabeça de gente do Palácio querendo a cabeça de ministro supremo. Por outro lado, grandes bancos. Os grandes bancos estão pagando a conta do Banco Master, né? Claro que depois eles transferem isso em juro pra gente. Mas eles estão pagando. Mas eles estão pagando. Então, os grandes bancos, eles querem uma cabeça. Porque não pode se passar o recado de que alguém pode causar bilhões de reais em prejuízo pro fundo garantidor passar pros bancos pagarem e isso passar impune. Porque senão surge outro e faz a mesma coisa. Então, os bancos estão pressionando pra ter uma cabeça. E os bancos são tão poderosos quanto o Supremo. Não tenham dúvida disso. A pressão que está sendo colocada, o escândalo do Banco Master nem iria pra frente, o Banco Master nem teria sido liquidado se não fosse a pressão dos grandes bancos. Então, tem uma briga de vilão contra vilão, ou de vilões contra vilões, que eu acho que pelo menos as cabeças de uma facção vão cair. Se é do Supremo, se é do Palácio, se é do Congresso, não sei. Se é um pouquinho de cada um, não sei. O que eu sei não é todo mundo que vai ser punido e vão entregar a cabeça de alguns. E muita gente vai aparecer. Kim, qual que é o futuro do Kim para essas eleições? É pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? A primeira coisa que eu preciso falar é que eu fiquei muito honrado e surpreso de ver o meu nome bem nas pesquisas, né? Porque primeiro que eu nunca
disse que era pré-candidato, mas pelo fato de ter saído do partido e de eu ter idade para disputar, me colocaram nas pesquisas. E aí quando eu vi as pesquisas, de 5 a 13%, dependendo do cenário e do instituto, eu coloquei isso no meu radar. Eu falei, opa, se tem um governador na cadeira, dentro do espectro da direita, e ele não tá... Quando eu tô no cenário, ele não ganha no primeiro turno, isso significa que tem uma parcela significativa da direita que não tá satisfeita com o governo Tarcísio. E eu vejo muito essa insatisfação na polícia militar, na polícia civil, que cobra, né, a mentira do Tarcísio de que teria um reajuste programado para essas carreiras e uma reestruturação dessas carreiras e a implementação da lei orgânica, né, das polícias que o governo do estado não implementou a contento. Dito isso, essa é uma avaliação que eu vou fazer em junho. O meu prazo formal, legal, é até julho as convenções. Mas eu devo decidir em junho, dependendo de como eu tiver das pesquisas e, como eu disse, daqui a 2 dias fecha a janela. Daqui a 2 dias a gente vai ter a certeza de como vai estar a nossa chapa para deputado federal aqui em São Paulo. Então, analisando essas duas coisas. Primeiro, o quanto de voto a gente projeta quando a gente tiver a chapa fechada. Para saber, digamos assim, se a chapa precisa de mim ou não precisa de mim. Segundo, ou se é melhor que eu esteja ou melhor que eu não esteja. Segundo, viabilidade. É claro que é uma eleição muito difícil de eu vencer ou ir pro segundo turno, mas é muito difícil, não é impossível, né? E não seria uma coisa sem precedentes também, uma pessoa com baixa intenção de voto avançar e ir pro segundo turno. Uma coisa que me anima também é que se eu for candidato, a gente vai ter 3 candidatos ao governo. Por que ter pouco candidato é bom pra mim? Porque o Partido Missão não tem 5 deputados, que é um número que obriga as emissoras a te chamar pra debate. Mas a minha assessoria já conversou com as maiores emissoras e todas elas falaram que se eu disputar, eu vou pro debate. Então, assim, mesmo sem ter esse número, eu teria um acesso à TV aberta que eu nunca tive. Pra você ter uma ideia, em 2024, eu contratei uma pesquisa, e dentre outras coisas, para saber o nível de desconhecimento na cidade de São Paulo em relação a mim. 70% das pessoas não me conhecem na cidade de São Paulo, que é uma das cidades que eu mais sou conhecido. Ou seja, como eu nunca disputei uma majoritária e nunca tive acesso à TV aberta, muita gente ainda não me conhece. Então tem um potencial de crescimento muito grande. Esses fatores que a gente vai avaliar, resumidamente, eu não tenho uma resposta hoje para você, mas a gente vai tomar em junho. Muito bom. O que você acha do Kim como deputado do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.